Muito bem-vindos ao curso, ao canal. Quem vos fala aqui é o engenheiro André Ribeiro. Nós estamos aí na introdução ainda das aulas mais básicas, conceitos básicos de drenagem urbana. Nessa aula aqui vamos ver a questão da precipitação e a medição da chuva. E como é feito a medição da chuva? Nós temos o IDF, que seriam equações da intensidade, duração e frequência da chuva. E como que é feito então a medida pela equação da chuva? Primeiro vamos para o conceito, como medimos a chuva? A intensidade de precipitação para o dimensionamento pluvial. Como que a gente mede a intensidade? É uma chuva forte? É uma chuva fraca? Bom, a intensidade de precipitação é a quantidade de chuva em milímetros. Então, a gente mede a chuva em milímetros por unidade de tempo, horas, né? Geralmente é o que? Milímetros por hora. É um fator importante porque está diretamente relacionado com o dimensionamento de calhas e condutos, conforme, né, o dimensionamento de condutos pluviais, ou seja, conforme o dimensionamento aí de dispositivos de drenagem. Bom, aqui nessa figura nós temos uma caixa de 1 metro cúbico. O que seria uma caixa de 1 metro cúbico? Seria uma caixa que ela tem 1 metro de largura na sua base e 1 metro de comprimento e 1 metro de altura. Então, em uma caixa de 1 metro cúbico, se nós formos encher ela de água, ela vai caber ali 1.000 litros de água. Então, nós sabemos que em 1 metro de altura nós temos 1.000 milímetros. Então, se a gente pegar 1.000 litros de água e dividir por 1.000 milímetros, a gente vai ter o quê? 1 litro. Então, quer dizer o quê? Que cada milímetro nessa caixa d'água, em cada milímetro nós temos 1 litro. Então, em 1.000 milímetros, nós temos 1.000 litros, ou seja, 1 metro cúbico de água. Então, esse é o conceito de medição. Quando a gente fala assim, vai chover 10 milímetros em 1 hora, o que representa isso? Esses 10 milímetros, ele seria a cada metro quadrado. Então, a área ali é 1 metro quadrado. Então, se a gente pegar uma caixa lá de 1 metro quadrado, colocar ali para receber aquela chuva de 10 milímetros em 1 hora, a partir do momento ali, daqui 1 hora, você vai lá e mede, nessa caixa vai ter 10 milímetros, que representa o quê? 10 litros. Então, cada milímetro equivale a 1 litro, né? Nessa medição da chuva. Então, aproveitando aqui o espaço, quero apresentar a minha empresa, a Lógico Engenharia em Loteamentos. A gente presta consultoria e também realizamos serviços de controle tecnológico, ensaios para execução de terraplanagem, ensaios para execução de pavimentação e ensaios na parte de concreto também. Os ensaios de solos, né, mais comuns, né, CBR, Proctor, teor de betume para asfalto, ensaio de viga Beckmann. Também temos laboratório de solo, realizamos também projetos de pavimentação, pavimento asfáltico, o bloco intertravado, reforço e restauração, projetos de drenagem, desmonte e britagem de rochas. Também trabalhamos com medição topográfica de terraplanagem, esgoto, né, na parte da execução, parte de medição e locação de projetos. Se você tem interesse, entre em contato pelo WhatsApp. Também tem os cursos online, que são 100% online, com certificado, que são cursos de dimensionamento de pavimento asfáltico, curso de verificação mecanicista, o curso de reforço e restauração de pavimentos e o curso de dimensionamento de blocos intertravados. Estamos também com o curso de drenagem urbana. Se você tem interesse para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. Então vamos continuar o curso. Então aqui, por exemplo, né, se nós pegarmos um balde, o balde ele não é 1 metro cúbico, mas como a intensidade ali é igual para todas as áreas que você medir, então se tiver uma intensidade média de 20 milímetros por hora, depois de 1 hora você vai colocar a régua, você vai medir 20 milímetros. Não vai ter 20 litros porque o balde ele não é 1 metro quadrado, né? A base é menor, então vai ter menos água, mas se fosse ali um balde de 1 metro quadrado, teria 20 litros. E qual que é a precipitação média anual? Então, no Brasil, a gente divide por estados e regiões.
Então, cada região, tem região, por exemplo, aqui no Nordeste, uma região mais seca, chove menos. Então, ali, a precipitação de chuva, uma equação de chuva, vai chover menos do que, por exemplo, no Sul. Sul, né, se concentra uma maior quantidade de chuvas. Então, a gente tem a variação regional, porque cada região tem a sua equação de chuva. Então, quando a gente vai fazer o projeto, para a gente saber qual que é, né, o IDF, qual que é a equação da chuva, a gente consulta, né, a prefeitura do município para que ela possa dar as diretrizes aí de execução do projeto e a gente utilizar a equação de chuva que é ali indicada, usada ali pelaquela prefeitura, naquela região. Aqui, por exemplo, eu peguei esse gráfico aqui, representativo, do clima-tempo. Então, nós temos aqui no clima-tempo uma previsão de 15 dias para Canoas. E nesse dia 3, na quarta, está mostrando que vai ter uma chuva de 20 milímetros. Só que quando eles fazem a previsão, eles fazem a previsão no dia. Eles conseguem, para ser mais exato, eles conseguem aqui calcular quando seria ali a previsão do início daquela chuva e o término daquela chuva. Por exemplo, aqui em Canoas, está informando que a partir das 12 horas começará a precipitação desses 20 milímetros durante o dia, até as 24 horas, ou seja, meia-noite. Então, do meio-dia ao meia-noite são 12 horas. Se a gente dividir 12 horas, 20 milímetros entre essas 12 horas, aqui está em 2 horas, às 12, 14, 16, a cada 2 horas choveria 1,67 milímetros por hora. O que representa nessas 2 horas? Representa que vai chover 1,67 litros nessas 2 horas. Então, nessas 12 horas seria então 20 milímetros, que representa 20 litros. Tem um documento do DAE que tem a equação das chuvas do estado de São Paulo. Ele é de junho de 1999, mas ele é utilizado aí por muitas prefeituras para estar calculando qual que seria a chuva, a intensidade da chuva para o projeto. Aqui nós temos uma equação genérica. Essa equação aqui ela é em função do tempo de retorno e da duração de chuva. Nós sabemos que o tempo de retorno, quanto maior o tempo de retorno, maior a chuva naquele período. Porque quando dissemos que esse ano choveu pouco, mas o ano anterior choveu muito. Então, quer dizer, se eu pegar só esse ano, como período de retorno, choveu pouco, mas o ano anterior choveu bastante. Então, o período de retorno ele varia entre 10, 30, 50, 100 anos, dependendo do que você for projetar. Vamos pegar aqui, então, o documento do DAE, uma introdução aqui. Esta publicação é uma síntese dos estudos efetuados no contexto do convênio da USP, sob patrocínio do qual foi realizado a análise das precipitações intensas para 30 localidades do estado de São Paulo. Então, foi feito um estudo ali para saber qual seria a intensidade, e foi pego essas 30 localidades no estudo de São Paulo. O objetivo do estudo foi a definição de equações de chuva intensas. Então, no estudo foi desenvolvido ali equações de chuva para localidades situadas em regiões delas deprovidas e para localidades que já contavam com a equação anteriormente elaborada. Então, tem casos em regiões que não tinham equações de chuvas, ou até mesmo não estava um estudo mais abrangente ali, e nas que já tinham a equação de chuva, foi feito o quê? Novas equações, uma equação mais atualizada. Por quê? Porque conforme você tem um período maior de estudo, mais assertiva é a sua fórmula ali, para conseguir desenvolver a equação. O trabalho foi desenvolvido conforme as etapas relacionadas abaixo, Para os 30 locais selecionados em função da paralisação que tinha ocorrido nas atividades de leitura, foi necessário efetuar as leituras dos pluviogramas. Pluviogramas, são dispositivos que captam a chuva naquela região e vai medindo a chuva. Ali você tem um banco de dados. Aqui representa a rede pluviográfica do DAE. São 147 postos ativos e 57 postos extintos. Então, de acordo com a leitura, a base de dados de captação desses postos, foram criadas fórmulas para 30 cidades e revisada as fórmulas
em outras cidades que já tinham a fórmula da equação da chuva. Por exemplo, aqui está o local selecionado para elaboração das equações, veja que abrange aí o estado inteiro de São Paulo. Então, uma equação, ela não é só para um município, mas também para aquela região. Por exemplo, aqui, São João do Rio Preto. Nesse município foi desenvolvida uma equação, de acordo com esse estudo, e vamos supor que tem a cidade vizinha, ela pode utilizar também essa equação, porque é por região. A chuva, ela é predominantemente, vamos dizer assim, igual a precipitação ali para aquela região. Então, a equação que foi chegado aqui pelo Dyer, através de estudos das antigas equações e desses dados, foi desenvolvido essa equação. O que é essa equação? Na tabela 3.2, mostra os coeficientes obtidos para a equação de chuvas intensas concernente às diversas estações pluviográficas analisadas atendendo ao formato expresso, que seria essa equação. Então, vemos que nós temos aqui a letra A. Então, de acordo aqui com a região, por exemplo, vamos pegar aqui São Paulo, seria 39,3015. Então, vai ser substituído na fórmula a letra A por esse número. O T aqui é o tempo, de duração da chuva em minutos, se a chuva dura 10 minutos, ou 20 minutos, 5 minutos. Aí o B também está na tabela, os coeficientes, nós temos o coeficiente C, o D, o E, o F, o G e o H. Então, de acordo com esses coeficientes, colocando nessa fórmula, a gente vai achar a intensidade da chuva. Aqui nós temos aqui, por exemplo, para o período do município de São Paulo, que foi feito. Aqui está a fórmula já substituída com os valores. Então, aqui está a equação de chuva para São Paulo. Então, por exemplo, o município de São Paulo tem essa equação, é utilizada lá pela prefeitura, Porque quando você vai dimensionar, fazer o projeto, você tem que adotar a equação da chuva da prefeitura do município onde você vai entregar o projeto. Mas, assim, genericamente, a gente pode utilizar essa chuva, é até utilizada para a região ali de Cotia, que é uma cidade ali vizinha, próxima, Osasco, por exemplo, pode ser utilizado a mesma equação. Então, o T aqui da fórmula é a duração da chuva em minutos, e o T, maiúsculo, seria o período de retorno em anos. E aqui temos, então, aqui a chuva em milímetros por hora. Então, para uma chuva, que seria a chuva mais forte em 10 minutos, porque a chuva ela começa fraca, depois ela tem uma intensidade, que é o período mais forte da chuva, e depois ela vai diminuindo até parar a chuva. Então, em 10 minutos, geralmente a gente pegar aquela intensidade onde ela seria mais forte. Então, para um período aqui de 25 anos, período de retorno. Então, quando a gente fala 25 anos, a gente pega que nesse período de 25 anos, a maior chuva, qual foi a chuva mais forte nesse período de 25 anos, com uma duração de 10 minutos, uma duração rápida, uma chuva bem rápida, bem forte. Então, seria aqui 171 milímetros por hora. Então, em uma hora, essa chuva teria chovido 171 milímetros por hora. O que representa isso? Olha como essa chuva é forte. Ela representa 171 litros em 1 metro cúbico, como a gente vimos. Então, é uma chuva totalmente muito forte, é uma tempestade. Então, a gente utiliza, dependendo da região, a prefeitura vai dar a diretriz, se é para você usar, por exemplo, 10 anos de tempo de retorno. Então, a chuva mais forte no período de 10 anos. Então, ela seria menor, seria 146 milímetros por hora. E já algumas prefeituras utilizam 25, outras 50. Aí varia o quê? Varia da região, do tipo de solo, da densidade demográfica. Então, a prefeitura vai dar os dados. O período de retorno é esse, a fórmula é esse. E você vai estar projetando os dispositivos de drenagem e de captação. Então, esses são os conceitos básicos para desenvolvimento do projeto. Essa aula fica por aqui. Nas próximas aulas vamos entrar mais nas fórmulas e realizar os cálculos tanto no Excel como na apresentação do projeto. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado.